Então vamos lá, primeiro ano, ETEC Lins. Certo, Caio? Vocês estão me ouvindo aí, sim ou não? Sim. Então vamos lá, primeiro exercício. Vou fazer aqui embaixo. Primeiro exercício. Professor, ele era assim, sem o zero depois do igual ou estava errado na digitalização da apostila? Entendi, meu amigo. A primeira, e ela não tem o zero depois, ela não tá igualada a zero, só tá um igual. Foi erro. Digitalização. Vamos igualar a zero aí. Porque todas as vezes que nós fizermos o cálculo, para encontrar as raízes aí, sempre eu tenho que igualar a zero, tá? Pronto. Então, o primeiro exercício é resolver em reais a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, lembrando que todas as vezes nós temos que encontrar como é x ao quadrado, nós sabemos que é uma função do segundo grau, tudo bem? Na função do segundo grau, preciso encontrar meu coeficiente a, o b e o c. O a vale quantos? Ana Laura, o a vale quantos? O A vale 1. Isso, não tem nada aqui na frente, certo? É 1. Para quem ainda não lembra, sabemos que a equação do segundo grau é dado por A mais B mais C igual a zero, onde o A multiplica o x ao quadrado, o B multiplica o x e o C é o termo independente, tá? Então, o coeficiente A é o termo que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso aqui, o nosso A vale 1. O B, quem que é o B? Carlos. O meu B vale quantos, Carlos? Zero. Zero. Não tem nada aí. Não tem? O B é o termo que multiplica o x, eu não tenho. E o C, Evelyn, vale quantos? Menos 4. Menos 4, ok. Então, neste caso, eu não tenho coeficiente B. Tenho apenas o coeficiente A e C. Tendo eu o coeficiente A e C, eu posso fazer direto, tá? Isolar o x. Então, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Isolo direto, vai ficar x ao quadrado. Se esse 4 era negativo, do outro lado ele vai ficar o quê? Positivo. Ok. Eu tenho uma potência, o inverso da potenciação, quem que é? Raiz. Isso, radiciação, tá? Então, esse 2 aqui indica que ele vem aqui na raiz, tá? O índice fica aqui. E quando eu faço raiz quadrada de 4, aí eu tenho que fazer mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é um número exato, certo? É um quadrado perfeito. Então, mais ou menos 2. Ok? Então, nossa solução, menos 2 e 2. Ficou claro?
Ficou. Sim. Ok. B. Mesmo procedimento. X ao quadrado mais 4 igual a zero. Enquanto o valor de A, valor de B, o valor de C. Meu A vale quantos? 1. E o B? 0. Não tem. Não tem. E o C? 4. 4 4. positivo. Ok. Então vai ficar assim. X ao quadrado mais 4 igual a zero. Se mais 4, tira ele daqui e joga ele para o outro lado da igualdade. Se ele é positivo, do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. Negativo. Tem essa potência, tem que tirar a potência daqui e jogar para o outro lado da igualdade. O inverso da potenciação, quem que é? Radiação. A disseciação. Então, uma raiz quadrada, esse 2 aqui, ele vem nesse índice. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Não. Então, quem que é a Não. solução aqui? Solução vazia, conjunto Conjunto vazio. vazio. Nesse caso, não existe, não tem solução. Ficou claro para todo mundo, né, gente? Sim. Dúvidas? Professor, quando a gente vai colocar o valor, a gente coloca primeiro o menos negativo ou positivo? Dependente, tá, amigo? Mas geralmente a gente faz em ordem crescente. Tá? Tá. Então vamos lá. 5x ao quadrado menos 10x igual a zero. Bom, aqui é o mesmo conceito. Nós já verificamos que nós temos dois termos apenas, né? Nós não temos os três termos, então sempre um coeficiente aí vai ser zero. Nesse caso, quem que é o coeficiente que vai ser zero? Sim. O C, C. né? Então, o meu A vale quantos? Sim. 5. E o B? 10. Menos 10. Menos 10. Isso, leve em consideração o sinal, tá? Então, meu A é 5, o meu B é menos 10 e o C é zero. Se o C é zero, o que nós vamos fazer então? Não tem como isolar o X, né? Nós vamos colocar Vai em isolar. evidência, certo? Evidente. Por que colocar em evidência? Eu tenho X aqui e tenho X aqui, então dá para colocar o X em evidência. Verificando o X, os números que eu tenho, os coeficientes que multiplicam o X, ambos são múltiplos de quantos? De 5. De 2. 5. Então eu vou colocar, esse é de 5, esse daqui é de 5, 2, tá? E 10. Só que tem que ser múltiplo pelos dois, então é pelo 5. Coloco 5x em evidência. 5x vezes quantos vai dar 5x ao quadrado? Sim. 1. X. 5x vezes x, eu volto lá em cima, tá? Menos. 5x vezes quantos dá 10x? 2. 2. Olha lá, se eu aplico a distributiva aqui, ó, 5x vezes x, eu volto aqui, ó. Se eu faço 5x vezes 2, eu volto aqui, ó. Ficou claro? Aí eu vou colocar 5x igual a zero. Esse x vai dar zero. X menos 2 igual a zero. Então, x mais 2, ok? Alguém não entendeu o que eu fiz? Peguei esse, igualei a zero. Depois peguei o que está dentro do parênteses, igualei a zero. Ok? Dúvidas?
Pessoal, a participação de vocês é muito importante, viu? Participar e falar o nome para mim, que depois, quando eu vou fazer o fechamento, eu lembro de quem está sempre presente na sala, tá? Dá para ajudar um pouco mais na nota. Quem está sempre presente na sala, às vezes quem não está presente, mas sempre está tirando dúvida, manda dúvida para mim, pergunta no WhatsApp, professor, não entendi isso daqui, tem como o senhor explicar? Então, eu estou lembrando, tá? Agora, quem entra na sala, fica quieto, não fala nada, quando eu vou fechar a nota, eu nem lembro às vezes quem estava na sala e quem não estava. Mas o cara que participa, que é ativo, esse daí você pode ter certeza que eu lembro, tá? Então, fiquem atentos. Vamos lá. Meu A vale quantos? 3. 3. 3. 3. E o B? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Leva em consideração o sinal, certo? E o C? Menos 2. Menos 2. Menos 2 é o termo independente, ok? Se eu tenho todos os termos, então eu vou aplicar na fórmula, tá? Vou encontrar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Faço separado, tá? Eu lembro semana passada foi alguém dessa sala que perguntou se podia fazer junto. Lembro que teve uma pessoa que falou isso. Foi a Isa. A Isabela? É, senhor, fui eu. Então, eu faço separado, tá, Isabela? Para não ficar embolado. Mas nada impede você fazer tudo junto, tá? O menos é da fórmula. Tá. O meu A é 3 positivo. O B é negativo. Então, coloco no parênteses para eu não me perder. Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado a um expoente par, ele vai ser sempre Positivo. positivo. Isso aí. Todo número negativo elevado a um expoente par é sempre positivo, tá? Isso no parênteses. Ô, senhor, quando eu fiz a tarefa, eu fiz por soma e produto, tudo bem? É o Lucas. Tudo bem, sem problema. Soma e produto nós vamos aprender mais pra frente também, tá? Tá. Nada impede. Aí nós vamos aplicar a distributiva. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24, certo? Aí aplica a distributiva aqui e vai fazer o jogo do sinal. Ó. Menos com mais. Menos. Menos com mais. Menos. E menos com menos. Mais. Mais aqui, ó. Então, nosso delta dá 25. Aí eu venho, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Ok? Então vai ficar assim. X é igual, esse menos é da fórmula. Menos. O meu B é negativo, então tem que pôr no parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso é 25. Dividido por 2 vezes A. O nosso A nesse caso é 3, certo? Menos com menos. Mais ou menos raiz quadrada de 25. 5. 2 vezes 3. 6. X1. 1 mais 5 sobre 6. Vai dar 6 sobre 6. Dividido por 6 dá 1. E o nosso x2 vai ser o quê? 1 menos 5 sobre 6. Menos 4 sexto. Ambos são divisíveis por quantos? 2. Simplifica por 2, tá? Menos 2 terços. Ok? Então, nossa solução vai ser menos 2 terços e 1. Ficou claro? Sim.
5 12x² menos 7x mais 1 igual a 0. O procedimento é o mesmo. Encontre o valor de A, de B e C. O nosso A vale quantos? 12. E o B? Menos 7. Ok. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B vai ser menos 7 ao quadrado, menos que é da fórmula, 4 vezes A, o nosso A é 12, e o C é 1. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, então vai dar? 49. Menos 49. com mais, menos, e menos com mais, menos, então aqui vai dar menos. 4 vezes 12, 48. 48. ok, então nesse caso o nosso delta é 1. Fórmula do Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Menos é da fórmula, o nosso B é menos 7, então vai ficar menos menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso nós encontramos que vale 1. 2 vezes A, o nosso A vale quantos? 12. Então aqui vai ficar menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 é 1, e 12 vezes 2, 24. Ok? Professor, eu errei feio. x1 vai ficar... Errou? Onde você errou? Eu errei ali na hora do 7 elevado a 2. Menos 7 elevado a 2. Colocou quantos? 14? É. Tem que tomar cuidado nisso daí, tá? Potência. Potência é ele vezes ele. Então aqui vai ficar 7 mais 1 sobre 24. 8 por 24, ambos são múltiplos de quantos? 24. De 8 sai de 8. direto, tá? Sai direto. 8 por 8 dá 1, 3 vezes 8, 24, 1 terço. 7 menos 1 sobre 24, vai dar 6 por 24. Ambos são múltiplos de 6. Quarto. Ok? Então, nossa solução aí vai ser 1 quarto e 1 terço. Tudo bem? Dúvidas? Não. Faltou exercício 6. Então eu tenho o A, o termo que multiplica o x, o
B e o C. Bruna, meu A vale quanto? Oi, professor. Meu A vale quantos, Bruna? Coloca lá de novo pra eu ver, professor, que eu não tô com o caderno aqui, eu não tô achando ele. Se eu não errei feio, vale 1. Vale 1. E o B? O B, 2, eu acho. E o C? 5. Ok. Se eu não errei feio, é isso? Qual que é a fórmula do delta, Bruna? Oi? Fórmula Delta? Isso. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok. Faz a substituição, certo? Uhum. Nesse caso, nosso B é positivo. Menos 4 vezes A. O A é 1. O C é 5. Então vai ficar 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 5, 20. 4 menos 20 dá quantos? Menos 16. 16. O que Vai acontece? ser menos 16. O que acontece? Não, Continua? não tem conta, porque delta deu negativo e quando delta dá negativo, não tem a raiz. Não tem como continuar. Isso, então a nossa solução É aqui. conjunto vazio. É conjunto vazio. Isso. Para por aí. Tudo bem? Então vamos para esse exercício aí. Heloísa, faça a leitura para mim, por gentileza, amiga. Sim. Um pai tinha 36 anos quando nasceu seu filho. Multiplicando-se as idades que possuem hoje, obtém-se um produto que é igual a 4 vezes o quadrado da idade do filho. Hoje as idades do pai e do filho são respectivamente. E aí? Eu sei a idade do filho? Não. Não, não sei a idade do filho, né? Então vou chamar do quê? X. Hã? De X. X. E a idade do pai? A idade do pai é X mais 36, que é a idade que ele tinha quando o filho nasceu. Isso aí, Gabriele. A Gabriele tá falando? Isso. Parabéns, Gabriele, isso aí. Aí agora nós vamos lá por Ô, conceito que ele professor, fala. como Oi? fica a armação dessa conta? Como seria Entendi. feita a armação dessa conta, Carlos, aqui, que eu não consegui armar? Vamos armar agora, meu irmão. Prepara o bolso aí que nós vamos armar. Vamos armar. Agora, ó, multiplicando-se. O que ele está falando? Ó, multiplicando-se as idades que possuem hoje. Qual que é a idade que eu possuo hoje? Como isso é um binômio, eu coloquei no parênteses, tá? X. X vezes quem? 36 mais X, que é a idade do pai. 36. Ok? Você entendeu, Carlos?
Tô tentando entender. Tô Tô tentando armando, hein, meu entender. irmão? Relaxa o coração aí. Vamos lá, ó. Ele fala Beleza. assim, ó. Multiplicando-se as idades do pai, as idades que possuem hoje, obtém-se. Obtém-se é o quê? Igual, tá? Resultado. É Tem. igual, isso, o resultado. O produto, o que que é produto, Carlos? É a multiplicação. É a multiplicação. O produto que é igual a quem? 4 vezes o Quadrado. de quem? Da idade do filho. 4 vezes, o que que é quadrado? É número elevado ao quadrado. O Pronto, símbolo é mas ele 2 fala dele. 4 vezes a idade do filho. O filho X. nós chamamos de quem? É o X? X ao quadrado. Pronto, armei. Entendeu? Ou Ok. não? Como isso aqui é um binômio, o que que nós vamos ter que fazer? Aplicar distributiva, esse vezes esse e esse vezes esse. Tá? Então, x vezes x, x ao quadrado, mais com mais é mais, 36 vezes x, 36x, igual a 4 vezes x quadrado, 4x quadrado. 4x ao quadrado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo e esse termo aqui e jogar tudo para o outro lado da igualdade. E vou como se fosse igualar a zero. Ok? Tudo Ok. bem? Então, vai ficar assim, ó. 0 igual a que eu tenho do outro lado. Se esse x é positivo, do outro lado ele fica negativo. Esse é positivo, do outro lado ele fica o quê? Negativo. Esse termo, ele é semelhante a esse, certo? Porque aqui é x quadrado e aqui é x quadrado, então eu posso agrupar ele. Então vai ficar assim, ó. 0 igual 4x quadrado menos x quadrado dá quantos? 3x. 3x Ok, aí eu chego quadrado. nisso, tá? Isso daqui é a mesma coisa que eu fazer isso, tá? Ó, 3x quadrado menos 36 igual a zero. É a mesma coisa, que o sinal da igualdade está do outro lado. Ficou claro? Tá Aí, certo. Sim. como é x quadrado, eu encontro A, encontro B, encontro C. Meu A vale quanto? 3. Gabriele, 3. 3. Isso aí, parabéns. E o B? Menos 36. Não tem. Não tem, é zero. E o C? Menos 36. Menos 36. Pronto, então neste caso, o que que acontece? Eu não tenho o coeficiente B. Se eu não tenho B, certo? Eu não tenho x em comum aqui, o que que eu vou fazer? Posso fazer direto, ó, não precisa aplicar o delta e o Bhaskara. Eu vou isolar o x. Ok? 3x quadrado. Ficou claro para todo mundo? Se é Tá menos, certo. joga para o outro lado, vai ficar o quê? 36 positivo. Se está multiplicando, vai passar o quê? Dividir. Dividindo. 36 dividido por 3 dá quantos? 12. É uma potência, é o inverso da potenciação, quem que é? Radiação. O 2 vem aqui. Radiação. Quando eu faço isso, eu coloco mais ou menos. Então, raiz... Oh. Raiz quadrada nesse caso aí. Ô, professor, quando o 36x passou para outro lado, você colocou como menos 36 só. É isso, verdade. Isso, tu vai ter que voltar tudo aí, porque aqui é x, ó. Isso que eu tô vendo, que não vai ter a raiz quadrada de 12. Então, vamos ter que voltar tudo aí. Então, aqui vai ser... Não tem raiz quadrada de 12, então não ia dar certo, consequentemente. Professor, aumenta o tamanho da borracha para ir mais rápido. Como que faz essa parada, meu irmão? Aqui, ó, no tamanho. Não tem essas listras? Aqui escrito o tamanho.
Do lado direito, perto da cor. Boa, meu irmãozão. Obrigado, pai. A maior é essa, né? É. Então vamos lá. Então aqui vai ficar x, certo? Que é 36x. E aqui 36x, tudo bem? Então 36x igual a zero, ok. Encontro o valor de A, de B e de C, certo? Meu A vale quantos? 36. Meu B, menos 36 e o C, zero. Ok, então nesse caso, como eu tenho x aqui, então o que eu vou fazer? Evidência. Isso. Então nesse caso nós vamos colocar em evidência. Tudo bem, minha gente? Tudo. Sim. Sim. Então vai ficar 3x quadrado menos 36x igual a zero. Ok, colocando em evidência, x aqui, beleza, coloco x. Eu tenho 3 e 36, ambos são múltiplos de quantos? De 3. De 3, né? De Então vou colocar 3. o 3x em evidência. 3x vezes quantos dá 3x? X. X. 3x vezes quantos dá 36x? 12, 12. ok? Então, igualo a primeira, 3x, x igual a zero. A segunda vai ficar x menos 12 igual a zero. Então, x vai dar 12, ok? 12. Então, a idade do filho, É 12. então, filho é igual a 12. E o pai? 48. 48. Nesse caso, como ele fala, hoje a idade do pai e filho, respectivamente. Então, quem vem primeiro? O O pai. pai e o filho. O pai tem 48 e o filho tem 12. Letra 12. B, ok? Ficou claro, minha gente? Sim. Ficou. Amanda, apareceu, Amanda. Que bom. Enfim.